Olá, pessoas amadas. Vamos a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso mestre amigo, que esteja conosco, que nos auxilie na compreensão de nós mesmos e do próximo, através dessa obra que tanto nos elucida. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 4, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. 257. Kardec nos diz, abre aspas, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir seus efeitos e até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor num membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede nem o ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão e estudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos, veio lançar luz sobre essa questão, dando lugar às explicações de que apresentamos um resumo. Fecha aspas. Vejam que logo no primeiro parágrafo, Kardec afirma que o corpo de carne, é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. Então, quem sente a dor é o ser. Essa dor, essa percepção que a alma sente é um efeito. Então, houve uma causa que proporcionou esse estado de dor. E essa percepção que os espíritos sentem, sem estarem no corpo físico, né? Um espírito no estado da erraticidade, que sente dor ou tem outras sensações de frio e de calor, as sentem por conta da repercussão que esse sentimento trouxe ao espírito através do perispírito, que é o corpo sutil que reveste o espírito desencarnado, né, no caso. Havíamos comentado no último encontro um trechinho em que Emmanuel diz no livro O Consolador que toda dor física é fenômeno, enquanto a dor moral é essência. A dor física é transitória e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Kardec vai nos elucidar ainda mais, então vamos dar continuidade a esse tema. Ele nos diz, abre aspas, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético
e, até certo ponto, a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. É também o agente das sensações externas. No corpo, estas sensações se localizam nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Mas não sofre mais no inverno do que no verão. Vimo-los passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita. É um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança também penosa. Algumas vezes, há mais que uma lembrança, como veremos. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é seu e não entende por que está separado. Esse estado dura o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, abre aspas, não, eu não estou morto, fecha aspas. E acrescentava, abre aspas, e entretanto sinto os vermes que me roem, fecha aspas. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada como real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito
sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizado se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Fecha aspas. Vejam, companheiros, mais um trecho elucidativo, porque coloca aqui o perispírito de uma maneira clara para que a gente compreenda que as sensações que os espíritos desencarnados dizem, que estão sentindo, frio, fome, dor, elas vêm por conta do perispírito, que é o corpo que reveste o espírito. Kardec, esse pedagogo, professor emérito, vai nos explicando que o perispírito, ele é formado a partir do fluido cósmico universal e contém eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a matéria inerte, essa matéria quintessenciada. Então, no momento da morte, via de regra, há uma perturbação, no momento em que o espírito, junto com o perispírito, se desliga do corpo de carne que permanece. Normalmente há esse sentimento de perturbação que também será de acordo com a condição do espírito. Nos diz Kardec que durante a vida o corpo recebe as impressões e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. É por isso que o corpo de carne de alguém que desencarna nada mais sente. Agora, o espírito que se desprendeu, mantendo o perispírito, traz então para o espírito as sensações do que vivenciou, das lembranças referentes ao apego às situações ali vivenciadas. E nos esclarece ainda que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o espírito se torna menos grosseiro. Por isso, os espíritos purificados não sentem nenhuma sensação penosa mais. Vamos lá, Kardec continua nos dizendo, abre aspas, mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-los igualmente às outras. Sim, sem dúvida, há aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe produzem nenhuma impressão, e não obstante eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens,
Não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termo de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aqueles cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu senso comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som das vozes e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma ou espírito tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre e então as suas percepções se assemelham à dos espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Como não possuem em órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe a que pertençam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda essa teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo decorrem, às vezes, de nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos,
se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência, desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e o não fazer. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio nem inveja, nem ciúme nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem, e então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetam o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Fecha aspas. Vejam só, aqui Kardec nos relembra que depende de nós sermos felizes ou não. Então, vamos lá, Evangelho no coração, na mente, nas ações, e assim estaremos no caminho da felicidade espiritual. Até o próximo encontro.